Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia. Amados, é um prazer, é uma alegria muito grande estar com os irmãos novamente. Dessa vez para expor o livro de Neemias. Queridos, depois de uma exposição maravilhosa do nosso amado pastor, poeta, com voz e locutor Marcos Sabiá, estamos aqui. Não é fácil não expor um livro depois de uma exposição com tanta excelência do nosso amado pastor Marcos Sabiá, do livro de Esdras. Mas que o Senhor nos ajude e nos dê graça para fazermos isso com excelência. Neemias, que significa o Senhor consola e que dá nome ao livro, é um copeiro muito conhecido, que não aparece na Escritura a não ser nesse livro. Como os livros de Esdras e de Ester, que receberam seus nomes em homenagem a seus contemporâneos, o livro narra alguns fatos que ocorreram durante a sua liderança e recebeu como título o seu nome. Tanto a Septuaginta em grego como a Vulgata em latim chamam esse livro de Segundo Esdras. Embora na maioria das versões da Bíblia, na nossa língua, os livros de Esdras e Neemias estejam separados, é possível que tivessem sido reunidos num único livro, como estão atualmente nos textos em hebraico. Os autores do Novo Testamento não citam Neemias. Com relação à autoria e data, embora grande parte desse livro tenha sido nitidamente tirado dos diários pessoais de Neemias e escrito do ponto de vista pessoal, tanto a tradição judaica como a cristã reconhecem Esdras como seu autor. Isso é fundamentado em evidências externas, como o fato de que Esdras e Neemias terem sido originalmente um único livro, como refletido na Septuaginta e na Vulgata, bem como em evidências internas, como a menção recorrente do tema da mão do Senhor, que domina tanto no livro de Esdras como no de Neemias, e o papel do autor como sacerdote escriba. Como escriba, ele tinha acesso aos arquivos reais da Pérsia, o que explica o grande número de documentos encontrados nos registros dos dois livros, especialmente no livro de Esdras. Poucas pessoas teriam tido acesso aos arquivos reais do Império Persa, mas Esdras provou ser uma exceção. Os acontecimentos em Neemias capítulo 1 têm início no final do ano de 446 a.C., o 20º ano do reinado do rei persa Artaxerxes, que foi, aliás, de 464 a 423 a.C. O livro segue em ordem cronológica do primeiro mandato de Neemias como governador de Jerusalém, que foi de 445 a 433 a.C., Neemias do capítulo 1 até o capítulo 12, até o seu segundo mandato, que possivelmente teve início em 424 a.C., Neemias capítulo 13. Neemias foi escrito por Esdras em algum momento durante ou depois do segundo mandato de Neemias, mas antes de 400 a.C. Com relação ao contexto histórico, fiel à sua promessa de castigo, Deus usou os assírios e os babilônios como seus instrumentos para executarem a sua punição sobre os obstinados reinos de Judá e Israel. Em 722 a.C., os assírios exilaram as 10 tribos do norte e as espalharam por todo o mundo conhecido de então. Essa narrativa está lá no segundo livro de Reis, capítulo 17. Muito tempo depois, em 605 a 586 a.C., Deus usou os babilônios para saquear, destruir e quase despovoar Jerusalém.
Está lá no segundo livro de Reis, no capítulo 25. Porque Judá havia persistido em sua infidelidade à aliança. Deus castigou o seu povo com 70 anos de cativeiro na Babilônia. Durante o cativeiro dos judeus, a liderança do Império Mundial passou dos babilônios para os persas, em 539 a.C. O livro de Esdras começa com o decreto de Ciro, um rei persa, para que o povo de Deus retornasse para Jerusalém a fim de reconstruir a casa do Senhor. E narra o restabelecimento do calendário nacional de Judá, das festas e dos sacrifícios. Zorobabel e Josué lideraram o primeiro retorno, Êxodo capítulo 1 ao 6, e reconstruíram o templo. Esther nos dá uma ideia da vida dos judeus que ficaram para trás na Pérsia, quando Amã tentou eliminar o povo judeu. Esdras capítulo 7 a 10 conta o segundo retorno, liderado por Esdras em 458 a.C. E Neemias narra o terceiro retorno para reconstruir os muros ao redor de Jerusalém, em 445 a.C. Agora vamos ao texto propriamente dito. 13 anos tinham se passado desde que Artaxerxes emitiu seu decreto dando autoridade a Esdras para ir a Jerusalém e edificar o templo. O trabalho de Esdras teve algum sucesso inicial, mas quando os judeus tentaram fortalecer as defesas de Jerusalém, reconstruindo a muralha da cidade, seus inimigos os acusaram de planejar rebelar-se contra a Pérsia. Eles relataram o assunto a Artaxerxes. Como resultado, o rei emitiu um decreto ordenando que o trabalho parasse imediatamente. No capítulo 1 de Neemias, dos versos 1 a 3, enquanto isso, na Pérsia, Neemias, um oficial judeu no palácio do rei, subiu ao nível confiável de copeiro. Quando os judeus ouviram que um dos seus habitantes estava em posição de falar com o rei, eles foram à Pérsia para vê-lo. Em particular, eles lhe contaram da aflição que os oponentes dos judeus haviam criado em Jerusalém por meio da execução do decreto do rei. Dos versos 4 ao 11 do capítulo 1, esse decreto permitia ao rei reverter sua decisão em data posterior se ele desejasse. E os representantes judeus de Jerusalém, sem dúvida, esperavam que Neemias pudesse persuadir o rei a tornar-se favorável a eles novamente. Mas Neemias não era um mero oportunista, ele era um homem de Deus e um homem de oração. Ele sabia que os problemas de seu povo eram, em grande parte, resultado de seus pecados, e num espírito de humilde confissão, ele levou o assunto diante de Deus e pediu a sua ajuda. No capítulo 2, dos versos 1 a 8, durante 4 meses, Neemias orou sobre o assunto. Ele estava, portanto, totalmente preparado quando surgiu uma oportunidade para ele falar com o rei a respeito disso. O resultado foi que ele recebeu permissão para retornar e realizar o trabalho de reconstrução que havia planejado. Ele também recebeu os materiais de construção necessários. Nos versos 9 e 10 do capítulo 2, esta foi provavelmente a época em que ele foi nomeado governador de Jerusalém. As circunstâncias em torno do retorno de Neemias eram diferentes daquelas que cercaram o retorno de Esdras, e Neemias sentiu prudente aceitar a oferta do rei de uma escolta armada. Autoridades que anteriormente controlavam o distrito de Jerusalém eram hostis quando descobriram que haviam perdido essa área para Neemias.
Além de ele ser judeu, ele tinha a autoridade do rei persa, que o tornava independente deles. Dos versos 11 ao 16 do capítulo 2, reconstruir a muralha destruída significaria muito trabalho duro. Na verdade, a tarefa era tão grande que alguns podem ter dito que isso não poderia ser feito. Portanto, antes de anunciar seus planos, Neemias fez uma pesquisa secreta para saber exatamente quanto trabalho deveria ser feito e a quantidade de materiais que seriam necessários. Nos versos 17 ao 20 do capítulo 2, esse conhecimento em primeira mão, junto com a explicação de como Deus guiou todos os eventos que levaram ao seu retorno, convenceu as pessoas de que deveriam começar a reconstruir as muralhas. A oposição, no entanto, parecia inevitável. No capítulo 3, dos versos 1 até o 16, o trabalho foi planejado adequadamente. Grupos de pessoas distribuíam áreas de trabalho lado a lado pela cidade, de modo que todo o muro foi construído. A lista de trabalhadores mostra que os judeus de longe e de perto vieram para ajudar. Não apenas construtores, mas sacerdotes, ourives, perfumistas, oficiais do governo e mercadores ajudaram no trabalho. Nos versos 17 ao 21 do capítulo 3, vemos que os levitas consertaram a seção perto da casa do sumo sacerdote. Dos versos 22 ao 32 do capítulo 3, sacerdotes e outros que eram residentes de Jerusalém geralmente recebiam as seções do muro que estavam mais próximas das áreas onde moravam. Pessoas de outras regiões construíram as seções restantes. No capítulo 4, do verso 1 ao 5, desde que os judeus tiveram a aprovação do rei persa para o seu programa de construção, seus oponentes, estando também sob o governo da Pérsia, hesitaram em atacar Jerusalém abertamente. No entanto, eles ainda eram capazes de zombar e de ridicularizar, esperando que isso desencorajasse o povo a construir. No verso 6, vemos que os judeus não foram facilmente desencorajados e o trabalho continuou. Dos versos 7 ao 9 do capítulo 4, os inimigos, portanto, planejavam criar confusão e incerteza entre os judeus, realizando alguns ataques de surpresa contra a cidade. Ao ouvir isso, os judeus aumentaram sua oração e fortaleceram suas defesas. Dos versos 10 a 12 do capítulo 4, judeus de áreas mais periféricas informaram Neemias dos movimentos dos inimigos. Dos versos 13 ao 21, Neemias ainda não corria riscos. Ele armou todos os trabalhadores e dividiu-os em 2 turnos, um trabalhando enquanto o outro montava a guarda. Ele também fez arranjos para a batalha em caso de um ataque repentino. Os versos 22 e 23 do capítulo 4, as pessoas do campo que trabalhavam na cidade foram convidadas a dormir lá, em vez de voltar para casa, a fim de fornecer proteção adicional durante a noite. E assim terminamos a exposição do dia de hoje. Mas, amados, o que nós poderíamos aplicar desse texto? Eu gostaria de trazer à memória dos irmãos o capítulo 1, a atitude que Neemias teve quando ele recebeu a notícia da situação daqueles que estavam em Jerusalém. Diante de toda aquela desgraça que lhe foi narrada, daquela situação horrível,
a que o povo de Jerusalém estava sujeito, Neemias se identificou com o sofrimento dos seus irmãos e foi buscar a Deus. Buscar a Deus para obter orientação, direção, mas sobretudo para que o Senhor lhe desse direção naquilo que ele deveria fazer e como ele poderia fazer para mudar aquela realidade. Neemias estava numa situação muito confortável. Ele era conselheiro praticamente do rei da Pérsia. Ele poderia ficar muito bem, falar: não, eu estou distante, estou longe daquela realidade, não preciso me preocupar, eu estou bem. Mas não, ele se identificou com os seus irmãos e buscou a Deus para que Deus lhe desse sabedoria e direção naquilo que ele poderia fazer para mudar aquela realidade. Amados, hoje nós vivemos um momento em que notícias ruins têm sido uma realidade constante na vida de cada um de nós. Temos perdido pessoas que nós amamos. Pessoas que são tão importantes para nós estão indo embora. Em meio a essa pandemia, em meio a toda essa situação que tem nos trazido esse desconforto e infelizmente tem levado ao desespero muitas pessoas. Temos ouvido falar de pastores que desanimaram por conta da conduta, da atitude dos seus membros, que pura e simplesmente os abandonaram. Então, tem sido muito difícil nós passarmos por esse momento sem termos essa impressão de desesperança. E quando a esperança vai embora, já não nos resta mais nada. Então é hora de nós tomarmos como exemplo a atitude de Neemias e retomarmos a esperança. A nossa esperança está posta em Deus, através da fé no seu Filho Jesus. Então nós devemos ser os portadores da esperança, se é que de fato nós conhecemos o nosso Deus através de Jesus. Não há outra esperança para nós a não ser descansar no fato de que Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Muito sim o Senhor levou. As Escrituras dizem que preciosa é ao Senhor a morte dos seus santos. Nós sentimos falta sim, pessoas que nós amamos e que o Senhor recolheu. Mas ainda com tudo isso, cabe a nós, que somos o remanescente, conduzirmos a nossa vida espiritual, nos fortalecermos na fé, darmos o sustentáculo à igreja, às nossas igrejas, às nossas congregações, para que a nossa fé pós-pandemia possa ser uma fé mais fervorosa, uma fé mais dedicada, uma fé mais focada naquilo que o Senhor nos ensinou em meio à pandemia. Afinal de contas, nós devemos ser gratos a Deus, porque muitos não chegaram até aqui onde nós chegamos. Amados, Deus deu direção a Neemias, orientou, deu suporte a ele, para que ele levasse para Jerusalém tanto a questão da estrutura física, como a estrutura espiritual de que o povo precisava. Que Deus nos use, assim como fez a Neemias, mas que, sobretudo, tanto eu como você, possamos buscar em Deus a direção, a força, o entusiasmo, o ímpeto e a direção para fazermos tudo segundo a vontade do Senhor. Que Deus nos ajude e nos abençoe. E até amanhã, se Deus quiser.